Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é mais uma videoaula da nossa playlist de bacteriologia clínica e hoje nós iremos discutir em linhas gerais quais são as enterobactérias e posteriormente a gente fala aí sobre meios de cultura que vão ser utilizados para a gente fazer o cultivo dessas bactérias, quais são os testes bioquímicos que a gente corriqueiramente utiliza aqui na realidade das análises clínicas dentro da bacteriologia, beleza? Portanto, vamos lá? Quando a gente fala de enterobactérias, o primeiro aspecto muito importante a ser destacado é que são bactérias que estão aqui diretamente atreladas com processos infecciosos no trato gastrointestinal, e em específico aqui no intestino, tá? São bactérias que pertencem à família Enterobacteriaceae, tá? São bactérias anaeróbias facultativas, isto é, elas conseguem sobreviver na ausência de gás oxigênio, mas também na presença de gás oxigênio. São bactérias gram-negativas, isto é, apresentam um alto teor de LPS, isto é, lipopolissacarídeo na sua parede celular bacteriana, apresentam movimentação mediada para o flagelo, a sua grande maioria são bactérias móveis, mas existem aí algumas exceções à regra, que são o caso aqui da Klebsiella, da Shigella e Miessia, tá? De nitrato a nitrito, com exceção da Nicícia. São bactérias que realizam aqui processo de fermentação da glicose, são catalases positivas e oxidases negativas, apresentam a classificação. Isso a gente vai destacar mais adiante aqui na nossa playlist sobre esses testes sorológicos aí para vocês entenderem, tá? São bactérias diretamente atreladas com processos infecciosos aqui no trato gastrointestinal, então acomete geralmente o intestino e também tem algumas repercussões extraintestinais, tá bom? E dito em causar aí doença em qualquer pessoa, então os casos mais clássicos aqui são Shigella, Salmonella, Yenicina, Klebsiella pneumoniae e Escherichia coli. São situações na qual essa bactéria consegue fazer a colonização de um hospedeiro que está aí, por exemplo, numa idade mais extrema, na qual o sistema imunológico atua já de maneira mais debilitada, ou um indivíduo que apresenta aqui algum grau de imunocomprometimento, beleza? Então, são bactérias que normalmente não fazem parte da microbiota e elas podem estar aqui presentes em locais que geralmente não ocorreriam. Então, como eu falei para vocês, elas colonizam aqui indivíduos imunocomprometidos em idades extremas. Posto isto, a primeira bactéria que eu queria destacar aqui com vocês é justamente a Escherichia coli, tá? É uma bactéria tipo bacilo gram-negativa que está normalmente aqui atrelado no trato gastrointestinal inferior humano, tá? Só que apresenta-se aí também algumas outras espécies, então você consegue encontrar aqui em gato, cachorro e etc, beleza? Um aspecto muito importante quando se fala de Escherichia coli é que geralmente elas não são patogênicas, no entanto, nós temos aí alguns sorotipos em específicos que podem causar algumas graves intoxicações alimentares, gastrointestinais, então você tem aqui alguns casos de gastroenterite, e essa gastroenterite ela está diretamente atrelada aqui com uma intensa diarreia com muco e, por fim, infecção urinária, tá? Os sorotipos aqui clássicos de Escherichia coli são justamente a enteropatogênica, a enterohemorrágica, a enteroagregativa, a enterotoxigênica, a enteroinvasiva e também nós temos aqui a difusamente aderente, tá bom? Então aqui só uma esquematização acerca desses sorotipos aqui de Escherichia coli. Vocês vão perceber já nessa ilustração aqui, eu não vou entrar muito nos pormenores, mas em linhas gerais, a depender do tipo de sorotipo, a estratégia de colonização da porção aí do trato gastrointestinal inferior humano é diferente, tá? Nós temos aqui as bactérias também do gênero Citrobacter. É importante destacar que dentro desse gênero aí nós temos 11 espécies que estão encontradas diretamente em fezes, solo, água, alimentos e esgoto, tá? Nós temos que destacar em específico aqui a Citrobacter frundi, que é a espécie mais identificada aqui em infecções gastrointestinais em humanos, no qual vai se ter aqui uma caracterização com um quadro intenso de diarreia, febre e distensão abdominal. E nós temos aqui o Citrobacter puzeri, que é a espécie mais frequente em casos de meningite esporádica e abscessos aqui em recém-nascidos e lactantes, tá? Então,
esse gênero de bactérias, Citrobacter, tem uma relevância clínica interessante de ser destacada. Nós temos aqui as bactérias do gênero Proteus, tá? São encontradas geralmente aqui em solo, água e alimentos contaminados. Quando a gente fala em específico das bactérias de maior relevância clínica do gênero Proteus, eu destaco aqui em especial o Proteus mirabilis, tá? Que é a espécie que geralmente estamos mais corriqueiramente identificando aí em análises clínicas. Mas também nós temos aqui o Proteus vulgaris, que encontra-se geralmente em hospedeiros imunossuprimidos. São bactérias que conseguem causar aqui infecções no trato urinário e também em feridas, tá? E um detalhe muito importante, em específico aqui em infecções urinárias, é que as bactérias do gênero Proteus, elas conseguem fazer um processo de alcalinização da urina, de maneira a qual você tem aqui a formação de cristais, tá? E isso pode dar um super ruim para o indivíduo que apresenta essa infecção. Nós temos aqui as bactérias do gênero Klebsiella, tá? São amplamente distribuídas na natureza, e em especial aqui no trato gastrointestinal humano e também de outros animais. Um aspecto muito importante a ser destacado logo de maneira direta e reta para vocês, pessoal, não pode esquecer, é que é uma bactéria que é uma das mais isoladas aqui em amostras clínicas, e tem um aspecto muito importante a ser destacado, é que elas causam infecções oportunistas em ambientes hospitalares, tá? E aí você vai falar, beleza, então você tem aqui uma situação de infecção hospitalar? Sim, tem-se, e em especial é que a Klebsiella, ela tem aqui uma multiresistência. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um sinal de alerta, por exemplo, que se você tem uma situação aqui de infecção por Klebsiella, a chance de dar ruim, porque não tem-se aqui uma adesão farmacológica adequada, é essa, tá? Posto isso, nós temos aqui as bactérias do gênero Serratia, tá? Apresentam aí 10 espécies reconhecidas, destacando-se aqui a Serratia macensis, que é a espécie mais importante, está associada com processos de pneumonia, septicemia, e em geral isso aqui diretamente atrelados com pacientes que apresentam aqui neoplasias retículo-endoteliais, tá? É uma bactéria oportunista hospitalar e causadora aí de infecções urinárias, tá? E apresenta um rol de várias estratégias de virulência, tá? Que acaba sendo importante ser destacado aqui porque tem uma resistência a vários tipos de antibióticos, tá? E um aspecto muito importante é que em condições de calor e uma umidez, elas tendem a formar colônias vermelhas, tá? Nós temos aqui o gênero Shigella, é uma bactéria Bacilla gram-negativa. A dose infecciosa é baixa, ou seja, a ingestão de poucas dezenas de células é suficiente para causar uma infecção, tá? Então, por exemplo, cerca de 200 micro-organismos já pode causar ele. Nós temos aqui 4 espécies, tá? E aí a gente vai classificar isso aqui por sorotipo, e está diretamente atrelado aqui com diarreia. Nós temos aqui o gênero Salmonella, esse aqui acredito que vocês já tenham ouvido falar em algum momento aí da vida de vocês, tá? É uma bactéria gram-negativa, não fermentadora de lactose. E nós temos aqui a Salmonella typhi, que causa a febre tifoide. O único reservatório aqui é o humano. Nós temos aqui a Salmonella parotife, que causa a febre tifoide e gastroenterite. E nós temos aqui a Salmonella typhimurium, que causa aqui gastroenterite e a meningite infantil, tá? E por fim nós temos aqui a Yersinia, tá? A enterolítica, ela está diretamente atrelada aqui com eventos de gastroenterite, ou seja, uma inflamação gastrointestinal bastante acentuada. Ela é bastante comum, então está associada com febre, dores abdominais, tá? E é importante ser destacado aqui, para não dar nó na cabeça de vocês, que geralmente acaba tendo uma semelhança a uma apendicite e diarreia, tá? Por exemplo, leite não pasteurizado, água não tratada, carne de porco contaminada, crua ou mal cozida, pode ter essa bactéria aqui, tá? Tem uma dose infectante muito baixa, e um aspecto muito importante é que as crianças geralmente acabam tendo a infecção justamente por contato aí com outras pessoas infectadas, tá bom? Se você tiver gostado, deixe seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal, deixe as dúvidas, comentários, que vai ser bastante proveitoso, tá bom?
A literatura adotada foi o Conan, Diagnóstico Microbiológico. Muito obrigado, um super abraço para vocês, um beijo e até lá. Fui!